tem um minutinho, né, que nós começamos, então vamos falar um pouquinho aí sobre foliculite. Seja bem-vinda, Elaine. Primeira vez, seja bem-vinda, tá? Espero aí que seja a primeira de muitas da sua presença aí com a gente, tá bom? Bom, eu sei que a maioria de vocês que estão conversando com a gente hoje são profissionais de estética, né? E existem algumas intercorrências, principalmente no pós-depilatório, aonde existe um quadro que pode agravar, né, o processo pós-depilatório, principalmente com o surgimento da foliculite, né? E essa foliculite, ela incomoda bastante porque é um processo inflamatório derivado de bactéria, né? Então, que pode evoluir, né, para uma infecção mais séria, mas é muito importante que a gente saiba identificar e principalmente saiba prevenir, né? A prevenção da foliculite é muito importante nesse momento, né? E muita gente, por exemplo, quando eu dava aula de depilação, eu falava para meus alunos: você não quer ter problema com foliculite? Compre uma alta frequência. Compre uma alta frequência e faça. Terminou sua depilação, passa alta frequência na cliente, desde que ela não tenha contraindicação, né? Então isso é muito interessante, por quê? Porque a alta frequência, ela é um equipamento relativamente barato, né? Claro que é importante que você adquira isso, alta frequência, que seja um aparelho que tenha Anvisa, não compra nada da China, porque essas coisas, gente, é muito importante a gente estar falando disso, por quê? Porque a profissão de esteticista, ela foi legalizada. Então, se você hoje, ela é muito... A Vanessa chegou, peraí. Porque depois dessa legislação, o que que acontece? Oi, minha Boa querida! Boa tarde! tarde, tudo bem? Tudo bem, Flávio? E você? Graças a Deus, seja muito bem-vinda. Obrigado. Tá me ouvindo bem? Sim, sim, tranquilo. Estou ouvindo bem, tá bom? Seja bem-vinda. Deixa eu só Quero arrumar minha câmera agradecer aqui. primeiramente pelo convite. Eu que agradeço a sua disponibilidade. Fiquei muito feliz, principalmente depois que eu descobri. Eu já tinha descoberto através da Jane, que é a distribuidora daqui da minha cidade. Aham. Ela sempre me falava dos produtos e nessa correria doida, né? A gente fala, não, vamos ver, traz e tal. E viagem, curso e aula e acabava não dando certo. Aí eu comentei com ela, ela falou, nossa, agora é o momento, Vanessa. Agora deu certo. Agora deu certo, Que gratidão. bom. Imagina, a gratidão é toda nossa. Obrigada pela sua disponibilidade. Eu estava comentando com as meninas, aguardando você chegar, dizendo que para se Sim, evitar, não falei ainda de muita coisa, mas estou só lembrando um tópico importante aqui para quem é depiladora. Para se sim, evitar o processo de foliculite, é muito importante que ela tenha uma alta frequência, né? Um sim. aparelho de alta frequência. E aí teve uma pergunta aqui se ela é só depiladora, sendo só depiladora, não sendo esteticista, se ela pode comprar uma alta frequência, pode e deve, tá? Pode dar. Eu indico para vocês que eu conheço e confio muito na HTM, não vendo HTM, não é nada disso, mas eu gosto muito dos equipamentos deles. Quando eu tinha escola, eu trabalhava trabalhei com outras marcas, mas a HTM Sim, foi a linha que eu fiquei durante muito tempo na sala de aula, então eu conheci a fundo, eu fui na fábrica, eu conheci todo o processo de montagem dos equipamentos, conheci muito a seriedade, né, da HTM, então sempre que eu posso eu indico porque são equipamentos realmente bastante importantes e sérios, né, e eles são bastante sérios aí principalmente quanto à legislação e à qualidade dos equipamentos. Então, todos os sim. profissionais de depilação, independente de serem profissionais de estética, podem sim e devem trabalhar com aparelho de alta frequência, tá bom? É muito importante a gente fazer uma ressalva sobre essa questão, Flávia. É Uhum, que existem 7 aparelhos, na verdade, que a epiladora pode estar utilizando sim. dentro das normas da Anvisa e Uhum, dentro de todo, para ela não estar fora da lei, porém sim. ela tem que ter o curso.
Sim, sim. Porque o alta frequência, ele é um dos aparelhos que não são restritivos. Ela pode ir no Mercado Livre comprar os aparelhos, ou ela Sim, pode comprar o da HTM, o da Morion, que é a empresa que eu também conheço de perto e conheço o sim. trabalho deles. Bacana. Mas não podemos esquecer que é uma eletroterapia e ela Sim, precisa ter um certificado e ela exato. precisa saber manusear, né? Independente, pode utilizar? Pode e deve. Uhum. Porém, ela tem que estar com o certificado dela e saber manusear também. Sim. Oi, Beni. Beni de Sorocaba tá com a gente. Ô, meu amor, saudade de você. Beijo. Seja bem-vinda. Então, Vanessa, é super importante mesmo, até porque é, quando a profissional ela está capacitada para trabalhar, né, ela está Sim. resguardada, porque na verdade a gente tem os certificados. Eu, por exemplo, sou formada em estética. Eu fiz o Que legal. técnico em estética, eu fiz a faculdade de estética e fiz a pós-graduação. Mas se eu Que tivesse legal. feito só os três e dependesse disso, sabe? Não Eu ia tinha. ficar extremamente limitada para trabalhar. Então, Sim. eu procurei fazer cursos livres, eu tenho mais de 80 certificados de curso livre. O curso livre Sim, é o que faz a gente aprender muita coisa, né? com certeza. Então, quanto mais cursos a gente faz, mais crítica do nosso trabalho a gente fica, porque a gente tem Sim. um norte melhor das coisas, porque você vai pegar a verdade de cada um e transformar na sua verdade, na sua realidade, Perfeito. né? Então, Perfeito. acredito muito nisso. Então, quanto mais, eu acho que toda profissional, por mais que vocês que estão assistindo a gente, eu já sou depiladora há 20 anos. Então, se você só tem um curso de 20 anos atrás, você está defasada. Com Desculpa, mas certeza. tá, não é? De Porque as 6 meses está defasada, é né? verdade. Hoje toda a área da beleza, ela tá igual ao celular. Passou 6 meses Sim, e já não está servindo já está em muito. desuso. Já está defasado. Então, a gente precisa realmente estar sempre se capacitando, ouvindo vozes diferentes, né? E foi por isso que eu Sim. convidei você, para que as meninas tenham a oportunidade de estar escutando coisas diferentes também com relação a isso. Eu sei que você tem uma linha de. Você criou um método de depilação. Queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre isso. Ah, sim, então. O método Hashizaka, que é o meu sobrenome. Uhum. Apesar de eu ser afrodescendente, meu esposo é filho de japonês, então todo mundo é a Sim. primeira pergunta, né? Aham. Eu tô da loira com sobrenome japonês, a pessoa tem que entender, né? Aham. Então, devido a Certo. uma homenagem à minha mãe, que faleceu de câncer, e à família do meu esposo, eu fiz a junção dos dois. Uhum. E o método Hashizaka, ele é focado nos 3 P's. Nós temos os 3 pilares, que é pessoa, pele e pelo. Uhum. Então, o foco é nós formamos promotoras da saúde na pele através da extração dos pelos. Certo. Então, o nosso curso ele vai à contramão do que a maioria ensina, né? As Uhum. pessoas, ultimamente nos cursos, até mesmo os cursos que eu já fiz, né? Como a gente tem mais de não sei quantos certificados de 15 anos de profissão, me ensina a focar no pelo. Qual a melhor cera? Qual a melhor técnica? Se essa cera é uma cera que gruda na pele para arrancar todos os pelos. Então, isso não existe mais. Por quê? Certo. Foi negligenciado há muito tempo essa questão da promoção da saúde na pele. Uhum. E nesses meus estudos de 15 anos de profissão e mais ou menos quase 6 anos de método de Uhum. desenvolvimento, eu criei, além da técnica, que diminui essa agressão, porque independente de qual seja, é uma agressão, a nossa Sim. epiderme e toda a derme. Uhum. Porém, tem como você promover essa saúde na pele antes, durante e após, e pós-tardio, o pós-imediato e o pós-tardio. Uhum. Porque dentro do método, nós capacitamos as nossas licenciadas a entender a pele, Uhum. não só entender, mas como que é feita essa permeação dérmica dos ativos dos produtos, a eletroterapia, como ela pode usar com inteligência, e desde a ficha de avaliação. A nossa ficha de avaliação, ela chama TEV, que ela é a tradicional, que todo mundo conhece, Uhum. a utilização da eletroterapia avaliativa
e mais nós ensinamos o olhar clínico da nossa licenciada a avaliar alguma possível patologia ou estado que está a integridade dessa epiderme, dessa pele, do tecido dérmico. Então, o método, ele não é focado numa técnica, ele é focado na transformação de carreira. Nós transformamos empresárias na área da epilação e não pessoas que trabalham operacionalmente. Esse é o diferencial do nosso método. Então, tem a técnica Hashizaka e tem também toda essa parte onde nós mudamos o mindset da pessoa, a mente da pessoa, para ela entender que o foco é o primeiro P, é a pessoa. Exato. Depois da pessoa, por que a pessoa? Porque você tem que ver na ficha de avaliação se ela é uma pessoa que tem algum tipo de alergia, se ela tem algum trauma anterior, se ela já teve algum problema relacionado à epilação e como ela está naquele estado, se tem alguma patologia psicossomática. Então, a primeira coisa é esse P. Depois é o segundo P da pele. Ela tem que aprender a fazer uma diagnose, porque nós não fazemos diagnóstico, nós fazemos diagnose. Tem que aprender a fazer uma diagnose perfeita dessa pele. Por isso que nós temos a eletroterapia e o olhar clínico onde nós treinamos a licenciada. Com tudo isso, Flávia, nós conseguimos transformar promotoras da saúde na pele através da epilação. É uma outra visão de mercado. Então, é muito interessante, por quê? Porque desde quando eu comecei a dar aula quando eu comecei a dar curso de depilação, eu sei, como eu já era profissional de estética, eu sempre tive esse olhar de se ter o cuidado. Tanto é que eu ensinava procedimentos pré-depilatórios, procedimentos pós-depilatórios. Então, sempre me importando com a pele e sempre personalizadamente, de acordo com o fototipo, de acordo com o tipo da pele, de acordo com a necessidade de cada cliente. Porque, assim, porque na minha cidade estava lotado de depiladora, mas era o quê? Se você marcasse uma depilação, a pessoa não pergunta nada sobre você, simplesmente ela vai lá, você chega no salão, ela já te deita na maca e ela já passa a cera direto. Ela não tem cuidado de desengordurar a tua pele, não tem um cuidado de olhar a sua pele, não. É uma passadora de cera, arrancadora de pelo, na verdade. Exatamente, você usou a palavra certa, arrancadora de pelo. Assim como tem muita passadora de creme que não é esteticista, não é verdade? Então, infelizmente... Então, assim, graças a Deus que hoje a gente tem no mercado profissionais como você que se preocupam realmente com aquilo que tem que se preocupar, porque o atendimento personalizado, eu vejo hoje aí muita gente fazendo live, falando de procedimento personalizado, como é que é, gente, que eu vi? Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu ver aqui, que eu vou lembrar o nome aqui, peraí. Raciocínio clínico. Raciocínio clínico disso, raciocínio clínico da... Gente, raciocínio clínico é sim pura e simplesmente atendimento personalizado. Então, assim, é lógico que você tem que criar um raciocínio para atender de maneira personalizada aquela pessoa. Porque cada pessoa é um universo. Independente de ser de depilação, é de sobrancelha. Sobrancelha, então... Nem se fala. Exatamente. Então, assim, da mesma forma, a profissional de sobrancelha, que ela sabe fazer design, que ela sabe fazer sobrancelha, não sabe nem fazer o designer, e ela faz uma sobrancelha igual para todo mundo, sabe? Não é um atendimento personalizado. O formato do meu rosto é completamente diferente do seu e a gente não pode ter o mesmo desenho de sobrancelha, não cabe. São perimetrias diferentes, né? Exatamente. Então, assim, e aí, se você não entende disso, de que a personalização no tratamento do cliente é extremamente importante, você faz tudo igual, você vai ter sempre resultados iguais. E aí, quando surge uma foliculite, quando surge uma alergia, o que você faz? Exatamente. Sabe? Eu sempre falo para as licenciadas o seguinte: vocês têm que entender que existem linhas de competência. Você, epiladora, é até aqui. Daqui para cá é esteticista. E daqui para cá é o médico. Nós nunca dentro do método Hashizaka queremos passar por cima da epiladora ou do médico. Mas, se você se propôs
a ter um diploma onde você faz e ganha com uma agressão à pele arrancando a haste, o pelo, você tem mais que obrigação em saber como você vai diminuir este problema. Mantendo a integridade da pele. Tratar isso antes. Porque se o seu diploma te dá o direito na parte, entre aspas, negativa na visão da pele, você também tem que ter a visão positiva. Exato. E é isso que eu falo exatamente. Quando a gente fala de raciocínio clínico, não é nada complicado, igual você falou, Flávia, que as pessoas... Eu costumo dizer assim, vou ser muito sincera. Nós estudamos bastante. E todas as pessoas que estão aqui, que não são só epiladoras, são esteticistas e tudo mais. Eu vou iniciar agora minhas 2 pós de uma vez. Vou fazer 2 de uma vez, mas tá tudo bem. Vai dar Boa certo sorte. no final. E aí, o que que acontece? Não é uma questão, porque ela tem muito estudo. Não, é porque a pele, para você entender, é o básico. O pelo, quem diz que o pelo é superficial? Pelo contrário, Sim. ele está na derme. Exato. O pelo tem glândulas extremamente importantes, onde você tem que atentar. A gente tem uma microbiota na nossa pele que elas têm que estar regulada, porque se ela não estiver, ela vai permear. Sim. Então, é isso que eu falo para as minhas alunas. Eu não quero que você se torne uma esteticista. Se você quiser, muito bem, parabéns, estude para isso. Mas o básico é o básico necessário. Se você não souber o básico, porque tem muitas que falam assim, é muita coisa para estudar. Eu falo, não, isso é o básico do básico, para que você não se torne diferente. E quando a gente fala em palavras difíceis, eu sempre costumo dizer assim, quando você vê uma pessoa que fala muito difícil, muito difícil, muito difícil, às vezes nem ela está sabendo o que ela está falando. Porque o segredo é você pegar o difícil, igual você mesmo comentou, a gente estudar, e a gente simplificar na personalização dos nossos alunos. É isso que o método Artesaka faz. Por isso que ele não é um método engessado, ele é um método vivo. A nossa escola EAD, a gente tem uma escola EAD, método Artesaka, e esse curso ele é dinâmico. Saiu uma nomenclatura nova, saiu uma NR nova, uma RDC nova, eu vou lá, estudo e traduzo. Sim. E coloco as 2 pautas. Olha, para quem tem o estudo da estética, pode ir por essa linha de raciocínio. Para quem quer uma coisa mais simplificada, entender e mostrar para o paciente, que o paciente também não é obrigado a ficar escutando essas coisas muito complexas. Ele tem que saber que você sabe. Mas você não precisa deixar ele em, vamos dizer assim, lençóis curtos, né? É verdade. É difícil, para cobrar mais caro. Não precisa, né? É verdade. Então, antes da gente continuar, eu queria agradecer já aí todo mundo que está assistindo a gente. Queria já avisar para vocês que printem essa tela, compartilhem, marquem a Fitobeauty no stories de vocês, no status de vocês, que quem fizer isso vai participar do sorteio do nosso Antifolic, tá? Nosso Antifolic... você tem! O nosso Antifolic Evas, tá? Vou que é o nosso produto dessa tela agora. Vamos tirar um print junto, porque depois eu coloco lá no meu stories. Aê! A gente vai fazer um sorteio para as pessoas, somente participar as pessoas que printarem essa tela e compartilharem e marcarem a Fitobeauty para a gente ter esse controle. Sim. Espera aí só um pouquinho. Isso, ó. Vamos parar de novo nós 2 com o produto para todo mundo tirar um print agora, hein? Pronto. Acho que foi. Então, é muito importante a gente ressaltar também que essa parte, quando você fala do básico, as pessoas não entendam o básico que a gente está falando como básico, intermediário e avançado. O básico é a base. É a base, é o alicerce do nosso conhecimento. Então, a gente precisa, quanto mais alicerçado em conhecimento a gente tiver, mais segura a gente vai estar para trabalhar, para fazer todos os nossos procedimentos. Então, esse alicerce é muito importante. Não adianta, muita gente... eu tinha algumas alunas, igual você deve ter, que ficam super empolgadas. Eu quero o curso. Falou que a teoria está com sono, quer levantar, quer ir no banheiro, quer beber café, quer não sei o que, não consegue, né? Atenção. Sim. Quando é que vai começar a prática? Isso, sabe? A professora precisa... Não dá para pular?
Isso é muito importante, por quê? Porque fazer a prática é só repetir o movimento, né? Então Sim, você tem que entender que o que você está fazendo para aquela pessoa não é o mesmo que você vai poder fazer para outra, né? E exato. quando aparece alguma dificuldade, você vai saber lidar com aquela dificuldade de uma maneira muito tranquila, porque você teve o seu alicerce ali muito bem estruturado para saber lidar com tudo isso, né? Perfeito, perfeito. E Uma falando, das coisas, desculpa, pode falar. imagina, uma das coisas, só para concluir o que você falou, a base, quando a gente fala assim, que às vezes algumas alunos falam, essa base é muito complicada, não quero entender. Na verdade, não é complicado, porque hoje a internet está aí. Todo mundo Uhum, já ouviu falar na epiderme, na derme, tecido subcutâneo. Não é uhum, nada tão difícil assim. É só a gente colocar as palavras do cotidiano para entendimento. E sim, eu sempre falo para as nossas alunas, você não é obrigada a decorar, mas uhum, você tem que ter exatamente essa base para você, igual você comentou, montar a sua linha de raciocínio. Dentro do método Ashizaka, nós ensinamos os ativos e os veículos. uhum, O protocolo de epulação, nós damos sugestões. Se sim. você sabe a base, você faz o seu. Qualquer um, exatamente. E não, eu sou super contra a receita de bolo. Uhum, É sim, claro que tem alguns que nós precisamos realmente de tempo de ação, ativos e tudo mais, é isso. óbvio. Você tem Mas que seguir dentro, uma linha falando de do, raciocínio, né? uma Dentro linha de daquela linha de raciocínio. raciocínio, você consegue criar as suas. Nossa, menina, eu tô me incomodada com o meu cabelo, porque eu tô com uma saudade da minha cabeleireira, que você não tá entendendo. Ai, Senhor. Ai, eu já Acho que abandonei eu os... nunca, Bom, só nunca dei corta. tanto valor para cabeleireiro e manicure, né? Tá vendo? As epiladoras Faz falta, também, não né? é? Nem se fala. Mas é exatamente isso, Flávia, porque eu sempre falo para as minhas alunas, o que eu mais quero de vocês é que amanhã vocês superem o conhecimento das pessoas que te ajudaram a chegar até aqui. Isso. Porque nós sabemos que a sua evolução é o nosso sucesso. E Uhum, não que você fique debaixo das asas, naquela uhum, coisa de olhou, igual você falou, olhou, copia e replica. uhum, Porque isso qualquer um faz. E na parte sim, dentro do método Hashizaka, a gente tem o curso de marketing de diferenciação. E quando uhum, nós falamos de posicionamento de mercado, nós trabalhamos exatamente essa parte intrínseca do profissional. Trabalhando uhum, na parte intrínseca, a parte de dentro, fica mais fácil para as pessoas notarem. sim, exato. É bem importante isso mesmo, porque a preparação das pessoas, porque assim, não é todo curso que fala sobre a preparação do ser humano enquanto empresário, enquanto um Sim, visionário, né? Isso é sim. muito importante, porque assim, a gente vê muito profissional, eu quero entrar na área da depilação, foi o primeiro curso que eu fiz na minha vida na estética, sabia? Geralmente é o início. Todo mundo começa Foi, com depilação. foi o primeiro que eu fiz, aprendi muita coisa boa, sabe? Sou muito grata à minha primeira professora ali. E tinha coisas que Sim. ela fazia que eu não me adaptei, trabalhar com cera fria, por exemplo, não consegui, Ah, sabe? Era um... eu também. Só que isso foi há 20 anos Também. atrás, né, meu bem? Um 20 saquinho de anos. leite, você Agora aprendeu com saquinho de leite e calça jeans? era saquinho de arroz. Saquinho de arroz. O meu foi saquinho de leite Nilza e calça jeans. Ai, A meu gente tinha Deus. que levar uma calça jeans velha. Verdade. Sabe a parte de corte? A Sim, parte de sim. corte do TNT, a gente tinha que levar uma calça jeans e aprender a cortar. Tudo perdendo a Menina. idade. Era duro. Então, tinham coisas assim, porque assim, cada professor, ele passa aquilo que ele mais gosta, né? Então, assim, Sim, a limitação dela, ela me ensinou todas as ceras, né? Foram 6 meses de curso bem intenso, sim. mas o calcanhar de Aquiles dela era a cera quente. Que eu Ah, fiquei apaixonada na cera quente depois que eu fui fazer outros cursos. E porque ela sim, achava mais prático, mais simples, né, trabalhar com a cera fria. Então, eu usava a cera fria para tudo. E aí eu nossa, vi que começou a ter muito problema, os modelos voltavam sempre com problema de foliculite, de escurecimento sim, da pele. Então, assim, eu comecei, falei assim, sim. opa, existe um outro universo aí por fora que eu vou começar a descobrir. Aí eu fui buscar outras informações. Mas eu sou muito grata a ela, eu acho que a gente tem que ser grata por todos os lugares que a Sim. gente passa.
sabe? Sim, Se a experiência que você teve em determinado curso, você aproveitou 2%, tá ótimo, continue sendo tá grata, ótimo, com porque você certeza. aprendeu alguma coisa, né? Aprendeu o que Sim, fazer e sim. aprendeu o que não fazer, também você está aprendendo do Exato. mesmo jeito, né? Sim, 24 horas. Então assim, para mim foi muito importante justamente para eu ter conhecimento de outras coisas, conhecer outros tipos de trabalho, ter o cuidado, depois que eu fiz o curso de estética, eu entendi a necessidade de se preservar a pele, coisa que a maioria, que Sim. isso nem se falava, pele. Não, No curso imagina. eram 6 meses falando só de pelo, né? Só pelo, Só pelo, 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 pelo. mais nada, Ah, esse mais pelo é nada. grosso? Cera fria. Não, Esse pelo é mais fino? minha Cera... filha, você tem noção que eu sonhava de noite Sei, com cada sei, coisa? Ai, mas a gente acaba, sei. porque passa uma nova realidade pra gente, né? A gente acaba, Sim. eu sempre falo, quando você sonha com o seu trabalho, fazendo alguma coisa do seu trabalho, é aí que o seu trabalho está entrando na sua cabeça de verdade, Mas é verdade. Eu sabe? concordo com você plenamente. Uhum, Sabe por quê? A minha equipe é de São Paulo, uma parte, né? uhum, Então, uma parte da minha equipe é de São Paulo, uma parte de Ribeirão Preto, daqui da uhum, minha cidade. E todos os dias eu tenho um caderno pequenininho que fica ao lado da minha cama. uhum, E todo dia eu acordo, a primeira coisa quando eu abro o olho, eu tenho um insight. uhum, É todo dia, por incrível que pareça. Pode ser um insight de aprimoramento, que eu errei, poderia ter uhum, feito melhor, uhum, um pensamento, ou, putz, nossa, era isso que aham, faltava. verdade. Então eu falo, o meu marido, ele até várias vezes ele já acordou assustado. Eu, nossa, ele assusta. Hoje ele não assusta mais. 16 Uhum, anos juntos não assusta mais. Mas no começo ele falou: verdade. Meu Deus do céu, você não consegue parar para pensar em outra coisa? É, mas é assim mesmo. Isso faz parte do nosso crescimento, né? Então, Sim, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem dúvida, na verdade, né? Mais a gente vai buscar, né, as coisas que vão sempre acrescentar na nossa vida. E como a gente é sim, formadora de opinião, a gente ensina outras pessoas, a nossa responsabilidade é muito maior, né? muito. Então, assim, eu tenho muita preocupação com as coisas que saem da minha boca, com aquilo que eu falo em sala de aula, com aquilo que eu falo numa live. Por quê? Porque eu sei que eu vou estar influenciando de alguma forma a pessoa que está me assistindo. Com Então, certeza. eu tomo muito cuidado com essas coisas, eu só falo daquilo que foi da minha experiência, ou que eu tenho algum embasamento, ou que eu Que li em algum livro. domina, que estudou. Exatamente, Eu exatamente. também sou Porque dessa a forma. gente não está aqui para levar dificuldade para ninguém, a gente está aqui para levar Não. prosperidade para as pessoas, principalmente nesse momento, né? Que eu sei Sim, que muita gente está parada, né? E a maioria das profissionais de estética, eu sei que tem algumas que voltaram a trabalhar, mas isso aí tá na consciência de cada um. Mas eu sei que a sim, maioria está sofrendo muito isso. Eu tive muitas sim. alunas que eram arrimo de família, que eram a renda principal da família, como muitas de vocês que estão Sim. assistindo a gente são, né? Então a gente São. sempre tem a preocupação de levar alguma coisa que seja próspero, né? Não que Sim, dificulte nada para ninguém. Então por isso que a gente está verdade. tendo esse bate-papo aqui para acrescentar alguma coisa boa aí na vida de profissional de vocês. Então vamos Com falar um pouquinho de certeza. foliculite? Vamos, Então dessa vamos. patologia que nos assombra. Vamos lá. Normalmente, quando você atende ainda ou não? Você só dá aula? Atendo, Atende? Ai, não atendo por. consigo. Olha, eu dei um depoimento. Eu tenho um grupo no Telegram de mais de 250 profissionais, né? E Legal. hoje de manhã eu acordei e mandei esse mês. Não, eu estudo das 7h30 às 10 todos os dias sagradamente. Aham. Depois eu estudo de madrugada mais 3 horas. Então eu estudo Uhum. 6 horas por dia todos os dias. Uhum. Então às 10 horas eu ligo meu celular. É. Só às vezes alguma mensagem urgente respondo antes, profissional. E aí eu mandei uma mensagem hoje falando exatamente sobre isso. Uhum. Que na minha cidade liberou ontem para atendimento. Aham. E eu já estava com um pensamento de gravar todos os paliativos, tudo que eu fiz para a questão da biossegurança lá na clínica. Uhum. E por incrível que pareça, eu só liguei o celular às 10 horas. Eu tenho uma média hoje mais ou menos de quase 300 pacientes ainda, Aham. graças a Deus, que Uhum. já são. A mais nova tem 2 anos. Sim. Ou a mais velha tem, eu tô com 15, tem 14. Tem Uhum. 14 e meio. Sim. E aí, tinha um monte de mensagem. Aham. Oi, Ivan, tudo bem? Ó, tô te mandando um decreto, viu? Obedeça ao decreto e volte a trabalhar, por favor. Aí tinha umas que já são mais velhas, Aham. assim, de convivência.
Ó, você pode parar de ficar falando essa parte aí das alunas, chega de aluna, pode vir aqui me atender. Você me atende hoje? Então, isso é muito legal, Uhum, porque quando a gente tem essa proximidade com os nossos clientes, e eu mandei, antes de começar toda essa pandemia, eu mandei um testemunho do meu uhum, amor por ela, uhum, individual, para aham, todas. E pedi encarecidamente que elas ficassem em casa. aham, E aí depois elas me mandaram feedback, foi uma choradeira só, logicamente. uhum. Só que aí depois o que foi legal foi hoje, na terça-feira. E aí se liberou na segunda, hoje de manhã, blum. Aí eu falei, gente, eu aqui pensando que eu tinha que gravar vídeo para falar tudo que eu tava fazendo de biossegurança, nem Aham, precisou, né? Porque é verdade. exatamente isso que você está falando. Eu não consigo parar de Uhum. atender. É, Eu eu não tenho um tenho tempo, amor. já há muitos anos que eu não consigo mais por Para causa do você ter uma, tempo, né? É complicado a também. minha agenda de atendimento ela é praticamente 2 vezes na semana. Uhum, Mas assim, das 7 da manhã até 11 horas, uhum, para dar tempo. sim, Mas é porque eu sinto falta, Flávio. Eu já é. tentei, já fiz, eu fiquei quase depressiva por causa das conversas, né? Ah, Então ainda tento. quando eu atendia também, eu atendia 10 pessoas por dia. Então, Sim, era bom que eu era dessa figura, né? exato. A gente para de Fininha. atender e engorda. Cada Nossa, um dia menos é um nem quilo a fala, mais. nem fala, nem fala. Então, vamos falar então sobre um pouquinho sobre a foliculite, porque a Sim, Aftobuilt, eu sou técnica e pesquisadora da linha, né? Eu crio, eu faço toda a pesquisa da parte de princípios ativos para criar novos produtos, né? Nós temos aqui 3 farmacêuticas que fazem a parte do desenvolvimento do produto e eu fico nesse suporte da ideia, do que eu fico buscando no mercado aquilo que os profissionais estão procurando. Então, eu faço essa parte de pesquisa, monto os princípios ativos, ó, o produto sim, vai ser para isso, vai ser em gel, vai ser assim, vai ser assado, e elas fazem a composição química do produto para poder desenvolver, para a gente poder fazer o lançamento. Então, assim, legal. tem a parte do marketing que desenvolve o rótulo, a parte do pessoal do invase, a parte da rotulagem, enfim. Aqui Sim, é uma sim, fábrica, então é uma estrutura muito grande, né? É uma equipe grande que a gente tem para fazer todo o sim, desenvolvimento. Então a gente começa nas pesquisas, né? Então sim, tudo que a gente vai lançar, tudo aqui começa sempre nas pesquisas, aquilo que o mercado está buscando e tal. E nessas pesquisas, eu estou aqui na Fitobuilt tem 2 anos e meio. Logo que eu entrei, uma das primeiras ideias que eu dei foi justamente criar uma linha para pele negra. Porque nenhuma linha tem. E lá em Volta Redonda, eu sou de Volta Redonda, na minha cidade, sim. a grande parte da população é de pardos e negros, então eu tinha muita amizade, essas pessoas vinham sempre me perguntar. Eles E falavam comigo, falavam falavam assim, assim. Flávia, o que que eu uso na minha pele? Né? E aí eu sempre ficava direcionando o produto para pele oleosa, sabe? Ou Sim, produto que fosse em gel, alguma coisa assim, por quê? sim, Porque era o que tinha no mercado. E aí, de acordo sim, com essa necessidade, eu percebi que a procura era muito grande. Que tem, sim, linhas de maquiagem para peles, para fototipos altos, para peles sim. tintas, para peles retintas. E aí, eu ficava pensando, falei assim, tá, mas e o tratamento da pele? Fica onde? Né? E Você tem foi que, nesse caso, é os sintomas, né? Cadê a causa? Vamos tratar a doença. exatamente. Então, assim, só ficar no mercado, só oferecer maquiagem para tampar um problema, Sim, não é muito legal. Aí a gente teve a ideia de criar uma linha, falou, vamos criar uma linha que trabalhe todas as necessidades da pele negra, todas as olha só. necessidades de todos os tons. Então vamos trabalhar a pele do fototipo 4, vamos observar o fototipo 4, fototipo 5, fototipo 6. Sim, Como que essas peles se comportam? Então, a gente fez uma pesquisa durante 4 meses de comportamento dessas peles, pesquisamos os melhores princípios ativos disponíveis no Brasil e fora do Brasil. Muitos ativos que a gente tem nessa linha são importados. eu Então, vi. assim, a gente foi criando a linha de acordo com essa necessidade. Então, a gente criou uma linha Sim, de 7 produtos que trabalha
não só o controle da oleosidade, que a gente sabe que a pele negra tem uma produção de secreção sebácea muito maior do que as peles mais claras, sim, tem uma tendência a manchar muito maior porque já produz pigmento naturalmente a mais do que a pele mais clara, envelhece menos por causa da própria proteção solar que a cor, a tonalidade dá, mas sim aparecem linhas de expressão, rugas também. Então, quais são os princípios ativos que não sejam agressivos para esse tipo de pele? Porque a pele negra é sensível também, ela tem sim uma sensibilidade. É muito reativo, né? Exatamente. Então, e aí a gente pensou principalmente nas intercorrentes. O que aparece mais na pele negra? Mancha e foliculite. Sim. E foi aonde a gente enganchou mais aí para trabalhar. Quais são os ácidos que a gente pode trabalhar no clareamento da pele sem esbranquiçar a pele? Porque a intenção não é fazer a pele negra ficar branca. Né? Exatamente. Não é descolorir a pele. Exatamente. A gente não quer na pele negra, nenhum dos fototipos mais A, nenhum dos tons, fazer um branqueamento. A gente quer fazer uma normalização do tom da pele. Foi pensando nisso que a gente criou essa linha. Por quê? Porque a gente consegue regular a produção do melanócito e fazendo a uniformização do tom. Então, por exemplo, o meu avô é negro, o pai da minha mãe é negro, né? O fototipo dele é 6, 5,5. Vamos botar 5,5, 6, porque ele não tem uma única coloração. Então, vamos contar aí o fototipo 5. Por quê? Porque nas laterais ele tem o fototipo 6, ele tem um único tom. Mas no centro facial ele tem um tom mais amarelado. Então, o que acontece? Observando que não só ele, mas várias pessoas têm essa variação de tonalidade, eu vejo até 4 tons diferentes numa pele negra, eu tenho que pensar em quê? Em equilibrar. Eu tenho que equilibrar essa atividade para que ela fique mais normalizado, né? Então, buscar aí uma harmonização nessa coloração. Porque existem princípios ativos que vão clarear, realmente vão clarear e vão deixar essa pele branca. Então, não é qualquer princípio ativo que a gente pode usar nos tons mais altos, né? Eu que diga. E o tratamento de foliculite também, não só a foliculite, pode ser, não só, porque a foliculite mais comum que a gente vê é foliculite na virilha, né? Mas a gente sabe que tem foliculite nas axilas, foliculite na barba, pele negra danada para dar foliculite, para encravar os pelos, porque já tem, exatamente. E também a foliculite decalvante, que é na região da nuca. Então a gente pode usar o mesmo tratamento, o mesmo produto para todos esses tipos de foliculite. Tá? É muito legal. Os resultados também são maravilhosos. Então, só para vocês aí, sigam a gente no Facebook também, por favor. A Phytobeauty Cosmetics, Phytobeauty Oficial aí no Facebook também. E todas as lives que nós estamos fazendo, nós vamos fazer no total de 45 lives. Todas elas vão ficar gravadas no nosso canal do YouTube, para quem quiser repetir. Eu me esqueci de pegar o caderno para anotar umas coisas. Vai lá e assiste com o caderninho na mão. Tá bom? Verdade. Então, a gente desenvolveu essa linha justamente para ter esse cuidado, né? De ter resultados efetivos para a pele negra, para que a gente consiga cuidar bem dessa pele. E até hoje, nós lançamos essa linha em 2018. Até hoje nós somos a única linha no Brasil. Lá fora, eu não vou falar porque o mundo é muito grande, mas eu já procurei no Google e não encontrei nenhuma linha completa de produtos faciais voltados para a pele negra, em lugar nenhum, nem aqui nem fora. Tá? Então, por enquanto, vamos falar de Brasil para a gente ser mais humilde. Então, a nível de Brasil, com certeza, nós ainda somos pioneiros. Além de sermos pioneiros, ainda somos os únicos aí a ter o produto, tá bom? No YouTube, a foliculite, principalmente no fototipo alto, com experiência de 15 anos, eu nunca ouvi falar, foi a primeira linha. Sinceramente, foi a primeira linha. E o que mais eu me apaixonei, porque eu sou muito apaixonada por histórias. Gente, quando eu peguei o nome de cada produto e relacionei, eu falei, nossa, o produto, eu não conheci o produto, né, como eu disse.
Porém, eu fiquei apaixonada pela história. Eu falei, bom, Sim. primeira representatividade, já tá Exato. perfeito. Exato. Aí depois da história, eu queria até que você contasse como que vocês chegaram a esse conceito da linha dos nomes, das rainhas. Nossa, fiquei Exato. apaixonada. Então, a gente queria, assim, que fosse alguma coisa que as mulheres se sentissem representadas por essas mulheres negras que nós colocamos os nomes nos produtos, né, que nós Sim. escolhemos. Eu fiz uma pesquisa, né, procurei amigos que são historiadores, né, que conhecem mais a fundo a história do povo negro desde quando eles chegaram no Brasil. Então, a gente foi trocando, eu tive muita ajuda, principalmente do Cid, de Volta Redonda, que me ajudou muito, né? Ele é secretário de Cultura em Volta Redonda, ele me ajudou bastante nesse sentido. E aí a gente ia sempre trocando figurinha e a gente foi escolhendo, né, os nomes. Então, por isso, essas princesas, essas mulheres, não tem só princesas, mas tem mulheres também que eram escravas, né, que de alguma forma tentaram mudar um pouco o quadro, né, da escravidão nessa época, e a gente colocou, e uma ideia que eu tive que foi justamente colocar o nome delas no plural, para que todas as mulheres negras se sintam representadas. Então, por exemplo, o antifólico ele chama Evas, né? E não Eva. Não Eva, tá? E aí a gente está fazendo menção a Eva Maria de Bom Sucesso, que foi uma escrava ocorreada no Rio de Janeiro. Ela foi agredida por um homem branco e conseguiu com que ele fosse preso e condenado pelo fato dela ter sido agredida por ele. Eu então, acho assim, que foi a primeira, se eu não me engano, foi o primeiro julgamento, foi o primeiro ato civil de lei, Exato. do direito, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, a gente foi escolhendo, né? E tinham tantas, que aí eu falei assim, nossa, mãe, o que. Tinham tantas, assim, que tinham histórias lindas, né? Que a gente foi colocando. E uma delas, que é da minha região, né? Que é a Mariana Crioula, que a gente colocou aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui o. Só do fato da representatividade já tem que ter um lugar especial. Exato. Uniskin Flex Marianas, tá? É em homenagem a Mariana Crioula, que ela liderou a maior fuga de escravos do sul fluminense, ao lado de Manuel Congo. Eles têm uma história linda, maravilhosa. E a cidade, né, deles é do lado de Volta Redonda, a cidade de Vassouras, assim, que aconteceu tudo, onde eles foram escravos. Eu já visitei o Quilombo. Eles são conhecidos como Lampião e Maria Bonita, do Parte Benéfica, para essa questão da revolução, né? Como eu disse, eu sou apaixonada. Eu sou uma pessoa muito apaixonada nessa questão de estudo, mas quando tem uma representação, quando tem alguma coisa de alma, eu fiz em homenagem à minha mãe. Minha amiga tem uma fábrica de aromaterapia e tal. E aí, na época que ela faleceu, eu fiz uma linha da Aqualtone, que foi a primeira rainha. Sim. Era uma das cotadas para colocar o nome, mas eu fiquei com medo das pessoas não entenderem, não saber pronunciar, aí a gente escolheu outros nomes. Essa ideia de criar a linha Dark Skin, ela já estava na minha cabeça antes de eu pensar em vir para trabalhar aqui na Fitobeauty. Olha, é por isso que essas coisas de inspiração eu levo muito a sério. Porque quando isso fica incutido na sua cabeça, né? Então, assim, eu tive muitos contatos, né, com a história, principalmente a história da região, porque foi o Vale do Café. Eu morava no Vale do Café, né, chamado de Vale do Café, então tinha uma história de escravidão já muito antiga. E a gente visitou quilombos. Antes de eu vir para cá, pouco antes de eu vir para cá, a gente fez visitação a quilombos, participamos em festas em comunidade quilombola. Então, assim, eu acho que já tinha formado toda a ideia, sabe? Eu não sabia o que fazer com aquela informação que estava na minha cabeça, mas sempre ficava piscando aquela luz ali, sabe? E aí, quando eu fui convidada para trabalhar aqui, foi uma das primeiras que eu falei, o que eu fiz, o que eu faço com essa informação? Vou trazer a ideia. Se eles aceitarem, e aí a doutora Carla aceitou de muito bom coração, adorou a ideia, expliquei para ela todo o projeto, expliquei os nomes para ela, da onde vinha. Ela falou, nossa, mas eu não imaginava que tinha tanta coisa assim. Então, sabe, é você levar cultura para as pessoas, né? Também, exatamente. Né? Então foi... ela atende a linha masculina e feminina, né?
Você pode usar, Universal. tanto homem quanto mulher pode usar, né? O adolescente também que tenha problemas, né? Então, é bem bacana. Para quem quiser, no nosso site, tem um blog no site da fitobeauty.com.br, e lá na parte do blog, se eu não me engano, eu escrevi 2 ou 3 matérias falando sobre a linha Dark, sobre a origem da linha, contando toda a história de como essa linha foi criada, né? Para que serve cada produto. Então tem tudo detalhado lá para vocês. Só entrar no nosso blog aí da Fitobeauty que vocês vão conhecer um pouco mais aí. E no nosso... agradeço imensamente aos seus insights. Imagina! Eu que agradeço a quem me iluminou para fazer isso. Eu fui só o instrumento. Só o instrumento. Verdade. Então, no nosso canal do YouTube também tem um protocolo gravado, tá? Do passo a passo profissional de como fazer um passo a passo profissional de tratamento facial aí com essa linha, tá? Vamos lá então falar finalmente aí da foliculite. Vamos lá. Vamos. Pode falar. O que acontece muito hoje em dia é esse processo inflamatório da foliculite. Para quem não sabe, a foliculite, na verdade, ela é um segundo estágio da pseudofoliculite. Tudo começa na pseudofoliculite. Então, quando nós falamos o pelo encravado, nada mais é do que a pseudofoliculite. Eu sempre brinco com as minhas alunas. Eu falo, olha, você pode falar pelo encravado. Até mesmo o seu cliente vai entender mais facilmente. Só que você vai estar na caixinha de todas iguais. Então, se você falar pseudofoliculite, traduz. Você está com o pelo encravado. Por quê? Você já traz aquilo, nossa, ela entende, né? Que é a questão da tradução. Então, na pele, principalmente fototipo mais alto, o problema do processo inflamatório, ele é muito, eu acredito, de todas as pesquisas que eu fiz, um pouco mais agressivo pela questão queratolítica, né? E da produção sebácea. Mais resistente, mais a produção sebácea, o queratinócito ali, ele não deixa tanto, não é todo produto que consegue fazer essa permeação. Então aí quando você e a Jane me apresentou a linha, que é específico, e os ativos que eu vi, nossa, eu fiquei extremamente apaixonada. Então no processo da pseudofoliculite, se você não der atenção nesse pelo encravado, que não tem nenhum tipo de eritema, edema, que é vermelho, inchado, nenhum processo purulento, é a pseudofoliculite. Só que muitas depiladoras e as nossas pacientes não dão muita atenção. E aí vai ser daquela questão de higienização. Não cuida direito, não troca direito a parte íntima da calcinha, fica reutilizando roupa, tenta tirar com a agulha, com a pinça. Deixa eu espremer esse negócio. Nossa Senhora. Não, o pior é que ela espreme uma e depois ela vai achando outras coisas e ela vai espremendo. Só que na unha dela tá a contaminação. A foliculite, ela não passa para outra pessoa, assim como a acne também não, mas eu me recontamino. É isso que elas não entendem. E aí eu acabei de espremer ali, deixa eu coçar minhas costas aqui, vai contaminar. Exatamente. Eu falo para ela, olha, a secreção, ela vai contaminar. Naquele processo ali que teve a secreção, você foi lá, tentou tirar. E outra, mesmo que estiver no estágio de pseudofoliculite, a unha tem as bactérias oportunistas. Então, você feriu ali aquela pele, ela vai causar, pode ocorrer um processo da foliculite, que já é o agravamento da pseudofoliculite. Só que muitas vezes as pessoas acabam esquecendo dessa primeira fase. Então, você, profissional epiladora, tem que fazer um programa de tratamento epilatório com o produto adequado, por fototipo ou por biotipo, para aquela paciente, para que não agrave. E não é mandar passar esfoliante, gente. Porque eu ouço das alunas, não, mas eu mando elas passar esfoliante em casa com bucha vegetal. Aí eu falo assim, olha, depende. Ou você está melhorando a situação ou piorando. Geralmente é piorando, porque essa bucha não está muito bem armazenada. A bucha comunitária. Exato, é comunitária. Vai tentar fazer um escalpelamento, não uma esfoliação. Então, lá no método, a gente ensina o home care supervisionado. Então, a cliente, ela optou por não querer fazer o programa de tratamento epilatório em clínica, lá no seu atendimento em cabine.
Você pode oferecer um home care supervisionado, Uhum. onde você vai os períodos certos entrar em contato com ela e orientando a cada produto, né? Uhum. A foliculite, ela é um agravamento. Tem algumas pessoas, alguns biotipos que têm uma produção de glândula sebácea maior, que geralmente é fototipo mais alto, que já dá a foliculite até mesmo antes de aparecer a pseudo, né? Uhum. Sim. Por essas questões de características da pele. Uhum. Mas o mais importante é aí. Como ela já entra no processo inflamatório, o que acontece? É automático a pessoa querer tirar aquele pus que está no início. Uhum. Só que ela esquece que o melanócito da fototipo alto é muito reativo. Uhum. E aí, você resolveu a questão do pus e tirou a parte do pelo, saiu da pele, só que você vai ganhar um outro, Uma que é a mancha. hiperpigmentação pós-inflamatória. Uhum. Então, é isso que as depiladoras elas têm que entender. Ah, Vanessa, então não adianta passar o esfoliante, não adianta mandar fazer a esfoliação? Adianta, desde que você entenda e orienta ela, eduque o seu paciente, o passo a passo, com os produtos corretos e também a questão de tempo, período. Uhum. Porque não adianta você deixar na mão do cliente. Você vai entregar um kit desse maravilhoso pro seu cliente e vai falar para ele, olha, você vai passar assim, 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 ou então leia o rótulo. Uhum. O cliente não faz. Uhum. Nós duas sabemos que o cliente não faz, mas se você tiver ali, olha, tal dia eu vou te mandar, porque você já fez 2 vezes na semana, tal dia eu vou te mandar um WhatsApp. Uhum. Ou então você manda lá no método a gente sempre coloca um manualzinho, como se fosse um lembrete no WhatsApp, falando, oi, bom dia, hoje é o seu dia da esfoliação. Que legal. Primeiro passo, assim, assim, assim. Segundo passo, assim, assim, assim. E lembra, se der algum problema, manda um WhatsApp. Exato. Isso que é o tratamento personalizado, né? Exato. Esse é o raciocínio clínico. O raciocínio clínico. E aí eu falo, quando as pessoas falam assim, eu vou ter que ficar supervisionando a minha cliente, de uma certa forma, sim, mas com amor. Sim. E aí, o importante é isso, porque aí você tem a prevenção lá no seu atendimento, que você pode fazer semanalmente, vender isso. Sim. Essa é uma linha perfeita. Eu estava aqui pensando, né? Quando a Jane falou da marca, você me explicou, eu falei assim, gente, porque eu tenho uma mente de empresário, né? Não adianta. Eu não consigo. E eu já falei assim, caramba, a gente pode pegar o mês de outubro dentro do método Hashizaka e fazer um mês de dark skin, black for skin, específico. Não que você não vai atender outras, mas você pode fazer vários combos, ou então, não falo combo em questão de promoção, não, porque eu sou um pouco contra a promoção. Mas especificamente para você ter um motivo real e fatídico de ensinar as pessoas. Fazer um chá da tarde só com as mulheres, as suas clientes nele. Olha toda de ideia já. Sim. É muito importante também, uma coisa que, porque eu sempre ensinei minhas alunas, eu falava assim, olha, você já levou o cliente para frente do espelho e ensinou ele a esfoliar em casa? Sabe? Você já viu o seu cliente fazendo isso? Porque se você faz esse chá da tarde aí, pega uma delas e fala assim, agora você vai esfoliar, que seja axila, né? Fala assim, faz a esfoliação da sua axila pra gente ver como que é. E é uma forma de todo mundo ver, eu também faço assim. E se for uma forma equivocada que ela tá fazendo, é a hora de você corrigir, mostrar para todas elas ao vivo ali. Isso, mostrar, seu paciente. Exatamente, mostrar para ela a forma correta, porque ninguém faz isso, ninguém mostra para a pessoa como é que faz de verdade, né? Então é melhor ensinar a fazer certo do que ela fazer as coisas erradas em casa e comprometer o seu resultado. E depois falar assim, não deu resultado, vou procurar outra profissional. E é errado, né? Eu fiz na quarentena eu fiz um aplicativo. Eu entrei em algumas empresas que tinham nada para fazer. Facilidade. E eu tinha nada para fazer, né? Aí eu fiz um aplicativo lá do Instituto Hashizaka e eu fiz o Audioflix e o Depilflix. E aí no Audioflix, eu e o meu filhinho de 8 anos, como são para as minhas pacientes, elas já conhecem eles,
nós fizemos o passo a passo da esfoliação. Aham. E aí ele falava, passo 1, atenção. E aí depois eu Gracinha. falava, passo 1, pegue o sabonete. Então, isso é educar o seu paciente. E a Sim, gente ensina isso no método. verdade. Exatamente isso. Muito E como legal. que você vai entregar uma linha com todo esse produto, todas essas riquezas na mão do seu paciente? Não é que ele não quer fazer, mas não tem Sim. tempo, né? Uhum. Mas a Verdade. responsabilidade social é sua de orientar, de educar. Uhum. Então, Então, então notícia ruim para te dar. Então, notícia ruim para te dar. Falta 4 minutos para a gente acabar essa live. E tá tão gostosa, olha só. Eu preciso falar muito, muito. Eu preciso falar de uma coisa. Quem quiser adquirir o Antifolic Evas, tá? Com desconto de 10%, tá? É só entrar na loja.fitobeauty.com.br ou na nossa loja no Facebook, tá? Usando um cupom que chama Live 10, eu sempre esqueço. Chama Live 10, tá? Então, se você aí quer comprar para adquirir, para usar em casa, né? Aí seguindo as orientações direitinho de tudo que a gente falou, quiser, ele serve como preventivo também da foliculite. Então, o homem pode comprar para usar na barba ou na foliculite decalvante, as mulheres na região axilar, de virilhas, enfim. Aonde e até glúteo também, que aparece um pouco de foliculite, pelinhos encravados, por causa do jeans e tal. Ele vai ajudar bastante. Ele tem o óleo de melaleuca, tá? Óleo de rosa mosqueta, o triplo A, que é feito de copaíba, andiroba e açaí, que são anti-inflamatórios. Tem o alfa-bisabolol, que é calmante, o Defenseu Plus também, que é antialérgico. Ácido salicílico para controlar aí a secreção sebácea, sálvia, que é astringente antisséptico e olha que bacana, extrato de cúrcuma. A gente come, né? Usa muito a cúrcuma. A gente tem por quê? Porque ele é imunoprotetor. Então vai ajudar bastante a aumentar a imunidade aí, que a gente sabe que a foliculite também pode ser aí da baixa de imunidade. E quem é profissional de estética e quiser adquirir o produto com desconto de profissional, é só passar um e-mail para comercial@fitobeauty.com.br que você vai ser indicada aí para um distribuidor mais próximo, e se na sua região não tiver distribuidor, a gente manda para você. Eu vou tá deixar bom? essas informações no meu Instagram também. Ótimo, ótimo. Então, olha só, eu gostei muito de conversar com você e queria marcar uma live mais pra frente aí pra gente voltar a falar de pele negra. O que você acha? Vamos falar, com Vamos? certeza. Beleza, Já então. aceitei o convite.